Estamos iniciando o primeiro webinar do nosso ciclo 3, né, que é a aplicação em sala de aula. Essa disciplina, né, vai ser ministrada pela professora Sabrine Costa Oliveira. Ela é licenciada em matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo, é especialista em novas tecnologias no ensino médio, no ensino de matemática pela Universidade Federal Fluminense, mestre em ensino de ciências e matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo e doutorando em ensino de ciências e matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Desde 2016, a servidora efetiva da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, com 10 anos de atuação, possuindo experiência na educação básica e superior. Professora, seja bem-vinda à nossa pós. É com muito prazer que a gente tem a sua presença aqui e pode ficar à vontade para conduzir o seu webinário. Prazer é todo meu de estar compartilhando, trocando experiências. Sou aqui do Espírito Santo, como o professor Alexandre falou. Então, estou me sentindo muito honrada em estar fazendo parte da equipe e também de tê-los vocês aqui conosco. Então, bem-vindos ao ciclo 3, a disciplina Aplicação Sala de Aula. Vocês já tiveram o primeiro webinário da noite, né? Então, vocês já estão com aquele gás todo para mais um webinário. Esse primeiro webinário, gente, nós vamos fazer a apresentação da disciplina e, posteriormente, eu vou dar as primeiras orientações das primeiras atividades. Dentro da nossa disciplina, a aplicação sala de aula, nossa disciplina prevê uma aula inédita. O planejamento e o desenho metodológico e aplicação em sala de aula, de pelo menos um dos 3 experimentos que vocês já estudaram na primeira disciplina do ciclo 1 e que também vão se aprofundar na disciplina do ciclo 2, que é essa disciplina que está sendo desenvolvida antes, concomitante, na verdade, né, com a nossa disciplina. Então, pelo menos um dos experimentos propostos, vocês devem aplicar em sala de aula, tendo como base os exemplos das aulas publicadas no portal dos professores do MEC. Os 3 experimentos, como vocês já discutiram no ciclo 1, chama-se Jogo dos Discos, Modelo de Despoluição de um Lago e Ladrilhamento com Polígonos Regulares. Esses são os 3 experimentos, o qual vocês deverão, para essa disciplina de aplicação sala de aula, vocês deverão escolher um desses experimentos e desenvolver na sala de aula de vocês. Os objetivos, na verdade, dessa disciplina. Nós temos o objetivo geral e que ele dialoga com os objetivos específicos. Nosso objetivo geral, ele é buscar alternativas de aplicação do desenvolvimento do pensamento matemático, ampliando a capacidade de raciocínio e interpretação da linguagem matemática. E esse objetivo geral, ele dialoga, como eu falei, com os objetivos específicos, que são os 3. Diversificar metodologias de ensino de matemática na atuação dentro e fora da sala de aula. Muitas vezes a gente se depara com aqueles alunos, principalmente do ensino médio, né, que estão em busca aí, né, da escolha, da profissão a qual vão seguir, e eles nos questionam, principalmente em matemática, quando a gente tem conteúdos extremamente maçantes e que a gente não consegue demonstrar em poucos momentos aquela aplicabilidade. E aí os alunos sempre perguntam, né, para que eu vou usar isso na minha vida? Por exemplo, para que vai usar matrizes na vida cotidiana? Como que a gente mostra uma aplicabilidade de matrizes na vida cotidiana? Né? Então, os alunos nos questionam, para que eu estou aprendendo isso? E a aplicação desses experimentos em sala de aula é exatamente isso. É a gente conseguir mostrar para o nosso aluno, a gente conseguir demonstrar, por meio desses experimentos,
algumas aplicações da matemática em outras situações, em situações contextualizadas, em situações em que ele pode se deparar em outros momentos da vida dele. O outro objetivo específico que a nossa disciplina tem é retomar o estudo dos conteúdos elencados a partir de reflexões advindas dos estudos da história da matemática, da sua aplicabilidade e de seu desenvolvimento na linha do tempo. Como eu falei, os conteúdos de matemática, né? Os alunos costumam ver fragmentados, isso a gente já sabe, né? Separadinhos em caixinhas, vamos dizer assim, né? Em unidades de ensino. Então, é importante a gente demonstrar para eles outras aplicabilidades da aprendizagem da matemática em outros contextos, né? E também retomar esses estudos desses conteúdos, né, que são tão importantes e que os alunos, em algum momento, a gente não consegue fazer essa ponte, né? Então, esses experimentos, eles vêm ao encontro disso. E despertar a curiosidade matemática por meio de experimentos, desafios e jogos educativos. Matemática é considerada uma disciplina muito difícil pelos alunos, né? E em alguns alunos, eles chegam a acreditar que quem tem uma habilidade de matemática, quem tem uma afinidade de matemática, ele tem algo diferenciado. Então, a gente tem que buscar a todo momento estar encantando os nossos alunos pela matemática. Essa é a palavra-chave, né? Buscar um experimento, buscar um desafio, buscar um jogo educativo que possa reverter esse sentimento que os alunos têm, né? Que é matemática, é uma disciplina com pouca aplicabilidade no dia a dia, que a profissão que eu vou escolher, ela não vai utilizar matemática, ou vai utilizar de uma matemática básica. Então, assim, que a gente possa vir, por meio dessa aplicação, desses experimentos, despertar essa curiosidade. Obrigada, vou ocultar aqui. Isso, obrigada. Que a gente possa estar despertando essa curiosidade dos nossos alunos, que seja por meio dos experimentos diferenciados, que seja por meio de desafios matemáticos, que seja por meio de jogos, né? Enfim, uma metodologia inovadora que a gente possa estar aplicando em sala de aula para que a gente consiga estar despertando o interesse do nosso aluno. Nós que estamos em sala de aula, e eu estou também em sala de aula, na educação básica, a gente sabe o quanto está difícil, né, com tantas mudanças, principalmente no ensino médio, né, o quanto está difícil lecionar matemática. Eu acredito que sempre foi difícil, mas eu acredito que nos últimos anos está um pouquinho mais difícil. Muitas mudanças, a nossa formação, obviamente, né, a gente não se formou agora, a gente já se formou já tem um tempinho, não acompanhou essas mudanças, então está mais difícil ainda lecionar matemática nos dias de hoje. Então, a nossa disciplina, ela vem ao encontro disso, tá? Para despertar os alunos, despertar a curiosidade, o interesse, a vontade de estudar matemática, mudando a metodologia, aplicando um experimento em sala de aula. E a organização da nossa disciplina. Como vocês já devem estar acostumados nas outras disciplinas, né? Já essa organização, ela segue a nossa disciplina, ela segue o mesmo padrão das outras. A nossa disciplina está organizada em 4 semanas. E na primeira semana, né, que se iniciou hoje, já tem esse primeiro encontro nosso webinário, e também tem um fórum lá, que é o Fórum 1, valor 5 pontos, em que vocês devem, lá no ambiente virtual, tem outras informações. Aqui eu coloquei de modo sucinto, é importante falar isso. Vocês devem, no Fórum 1, escrever de modo breve sobre qual experimento escolhido, série, local e data provável de aplicação. Na disciplina no ciclo 1,
vocês desenvolveram provavelmente algum protótipo relacionado a um dos 3 experimentos. Já te respondo, Alexandre. Só para voltar aqui. Então, vocês desenvolveram um protótipo de um dos 3 experimentos. Então, vocês já têm mais ou menos uma noção, acredito eu, de qual experimento vocês irão, qual dos 3 experimentos vocês vão aplicar em sala de aula, né? Então, escolhido esse experimento, vocês devem, né, verificar a série que vocês vão desenvolver esse experimento, o local, né? Por que o local aqui? Vamos colocar que eu tenho uma situação de algum professor que não está na sala de aula do ensino médio. E aí, como que ele vai fazer essa aplicação desse experimento? Então, é permitido que ele aplique esse experimento com um grupo de alunos. E a data provável de aplicação. O fórum, vocês têm uma semana para estar participando do fórum. Uma semana, né? O fórum fecha em uma semana. Porém, a aplicação dessa aula, eu vou falar mais à frente, mas já vou adiantar, vocês têm até o dia 6/3 para estar aplicando essa aula. Né? O tempo, ele é um pouquinho curto, ele é um pouquinho corrido. A nossa disciplina, ela anda em semanas, não tem como a gente fugir disso. A gente sabe que tem o feriado do carnaval na próxima semana, né? Vocês ficarão sem lecionar aulas, mas eu peço, assim, né, um pouquinho de organização. Lá no ambiente virtual tem um outro fórum de dúvidas que a gente pode estar trocando informações para que eu possa estar ajudando vocês também, se tiver algum outro tipo de problema. Então, o fórum, ele fica aberto uma semana, tá? Todos os fóruns ficam abertos uma semana. E, na primeira semana também, vocês têm um modelo do plano de aula, que é o planejamento, né, da aula que vocês irão desenvolver em sala de aula. Esse plano de aula, ele faz parte já aqui na semana 2. Na semana 2, nós vamos ter mais um encontro, nós vamos pular a semana do carnaval, vocês podem observar aqui pela data, tá? Nós vamos pular a semana do carnaval. Então, nosso próximo encontro é no dia 28/2. Nós vamos ter novamente um outro fórum com valor de 5 pontos, que também fica aberto uma semana. E nesse segundo fórum, vocês devem explicar de que forma o experimento será aplicado em sala de aula. No primeiro fórum, você já deu alguns detalhes. Data, qual experimento escolhido e a série. No fórum 2, você vai explicar de que forma você vai fazer isso. Você pretende passar um vídeo sobre o experimento, ou você pretende passar uns conteúdos básicos, né, no quadro, sobre a probabilidade, sobre como que é feito o ladrilhamento, dar algumas informações antes, ou você vai fazer uma sala de aula invertida, por exemplo. Deixar que os alunos estudem em casa o determinado conteúdo para vir para a sala de aula, para estar desenvolvendo o experimento em sala de aula. Eles como protagonistas. Então, no Fórum 2, vocês vão explicar isso, tá? De forma detalhada, de que forma o experimento será aplicado em sala de aula, tá? E vai fazer a postagem do plano de aula. A postagem do plano de aula, como eu falei, gente, vocês têm uma semana, no caso aqui vocês vão ganhar mais de uma semana por conta da semana do carnaval, tá? Mas é uma exceção nesse caso, tá, gente? Por conta da semana do carnaval, então vocês vão ter mais de uma semana para estar fazendo a postagem do plano de aula, tá? Depois eu também vou aprofundar essa questão do plano de aula mais à frente, tá? Então, a postagem do plano de aula deve ser feita até o dia 6/3. Tá? Então, do dia 28/2 a 6/3, vocês têm a segunda semana. A terceira semana, 7/3 a 13/3, nós vamos ter o nosso terceiro encontro, nosso terceiro webinário, e também vamos ter o Fórum 3. O Fórum 3, a gente espera que todos já tenham realizado a aplicação de um dos 3 experimentos em sala de aula.
Então, nesse Fórum 3, vocês vão discutir sobre esse desenvolvimento dos experimentos em sala de aula, ressaltando as possibilidades que esse experimento trouxe para a sua aula, né, para a sua disciplina, para você enquanto professor, e também ressaltando as dificuldades que você encontrou, né? O prazo curto para o planejamento, se faltou algum material na escola, né? Talvez a escola não conseguiu te apoiar em alguma coisa, ou não tinha infraestrutura adequada, né? Para dar esse suporte, esse subsídio na aplicação do experimento. Então, no Fórum 3, vocês vão destacar as possibilidades e as dificuldades encontradas no desenvolvimento do experimento em sala de aula. E na semana 4, nossa última semana já, com o feriado parece que vai passar mais rápido, né? Nós vamos ter o nosso 4º webinário. E também vamos ter o Fórum 4. O Fórum 4, ele está intimamente ligado com a atividade online de vocês dessa semana. Como assim? A atividade online de vocês dessa última semana é a postagem de um vídeo que vocês vão fazer, mostrando fotos, mostrando como que foi o desenvolvimento do experimento em sala de aula. Pode conter uma narração também, quase, exemplo, um podcast, mas, assim, né, mostrando, pode ser vídeos também, né, recortes de vídeos, imagens de como ocorreu o desenvolvimento do experimento em sala de aula. Como se fosse um resultado da aplicação do experimento em sala de aula. No Fórum 4, portanto, vocês vão postar o link do vídeo de vocês para que outro colega consiga comentar no vídeo de vocês, né? E que esse compartilhamento amplie o repertório de vocês por meio de um trabalho colaborativo, né? Porque aí você pode ter escolhido o mesmo experimento que o seu colega, mas o seu colega fez de um jeito e você fez de outro, então vai haver essa troca de informações, tá? Então, por isso é importante o Fórum 4 com a postagem do link do vídeo da atividade online, que é a elaboração desse vídeo. Depois também, tanto lá no Moodle, depois vocês vão ver mais orientações, como depois no final também eu posso dar outras orientações sobre o vídeo. E como vocês também já estão acostumados, na última semana tem a autoavaliação, com valor de 10 pontos. Então, só para destacar aqui, a nossa disciplina, ciclo 3, a atividade aplicada é o plano de aula, a elaboração do plano de aula, para ficar claro. E a atividade online é a postagem do vídeo, tá? Cada fórum, 5 pontos, e a autoavaliação com 10 pontos. Então, juntando tudo, 100 pontos. E agora, nosso objeto, né, é a nossa primeira atividade, que é a elaboração do plano de aula. Uai, o meu slide não está passando? Agora voltou. Aí, meu slide. Agora foi. E como todos nós somos professores, gente, todo mundo sabe o que é um plano de aula. Só que com a correria do dia a dia, com a rotina, com a dinâmica que é a sala de aula, que é uma escola, a gente sabe que nem sempre a gente consegue estruturar esse documento, né? Ou, quando a gente consegue estruturar, a gente acaba optando por uma sequência didática, porque aí a gente não faz por aula, a gente faz um grupo de aulas, né? E planeja uma sequência, em vez de um plano por aula, né? Então, eu vou retomar com vocês, né? O que é um plano de aula? Então, o plano de aula, gente, é um documento que norteia a nossa prática, né? Enquanto professor em sala de aula. Esse documento, ele prevê conteúdos, metodologia e uma previsão de aplicabilidade,
né, quantas aulas eu vou gastar, se eu consigo gastar uma só, para desenvolver aquele tema, né? Então, é um documento, gente, de suma importância. O ideal, claro, é que toda vez que a gente entrasse na sala de aula, a gente estivesse munido desse documento, como eu falei. Mas a gente sabe que a nossa correria, né, para quem está no chão lá da educação básica, nossa correria não nos permite, né? E em alguns momentos a gente acaba lançando mão da sequência didática. E o plano de aula, gente, ele é um documento essencial para a avaliação do professor, né? E que tipo de avaliação é essa que eu estou falando? A avaliação, uma autoavaliação do professor daquela aula, né? O que poderia ter sido diferente naquele dia, naquele desenvolvimento do experimento em sala de aula? O que eu poderia ter inserido, ou o que eu poderia ter feito diferente? E é importante também avaliar a sua prática pedagógica, né? Será que a metodologia que foi aplicada foi ao encontro do objetivo que eu tracei para aquela aula, né? Será que foi aquela metodologia, foi a melhor a ser escolhida para desenvolver o que foi planejado? Por exemplo, né, a gente está falando aqui de experimentos diferenciados. Eu acredito que ninguém aqui já aplicou algum tipo de experimento desse tipo em sala de aula. Então, o professor, ao se autoavaliar, avaliar a prática docente, ele se afasta da sua prática, né? E reflete e se sistematiza a sua própria prática, pensando numa próxima aplicação o que poderia ter sido diferente, ou uma outra metodologia que melhor se encaixe com aquela proposta. A gente está falando aqui, como eu falei, de experimentos inovadores, vamos dizer assim, né? Então, ela requer também uma metodologia inovadora. Você não pode ir para a sala de aula com um experimento, com, né, essa potencialidade desses experimentos com aquela metodologia de aula tradicional, em que você vai para o quadro, explica os conteúdos e depois aplica o experimento só para mostrar uma aplicabilidade, né? Tem que pensar numa metodologia adequada para a aplicação desse experimento em sala de aula. E já vai ao encontro do próximo tópico, que é avaliar o sucesso ou não de alguma metodologia. Foi como eu falei, para uma prática inovadora, tem uma metodologia inovadora e uma autoavaliação e uma avaliação também inovadora, né? A gente não pode ir para a sala de aula com esse experimento, com a potencialidade desse experimento. Aí a gente aplica o experimento em sala de aula, desenvolve aquela aula expositiva e depois vai desenvolver aquela avaliação adicional para verificar se os objetivos do professor foi ou não alcançados. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Elaborar um plano de aula é afastar-se da prática, refletindo e sistematizando. Tá? Então, é um caminho de ida e volta o tempo todo ao elaborar um plano de aula. E há vários portais, inclusive eu citei aqui já, né, o portal do professor, do MEC, é um portal rico em planos de aula já prontos, né? E há vários outros portais, tem o da Nova Escola, tem o do Instituto Unibanco, do Instituto Claro também. Então, tem vários outros portais ricos em planos de aula já prontos. Porém, eu questiono para vocês, e a criatividade do professor? Né? Aonde fica a criatividade? Não basta ir nesses portais, escolher um plano de aula já pronto, que uma terceira pessoa elaborou, e aplicar na sua realidade, né? O professor, ele tem que elaborar o plano de aula, porém, ele tem que adaptar
aquele plano de aula para a sua realidade, né? Para o seu conteúdo, para a sua turma, né? Nenhuma turma é igual a outra. Então, cada professor, ele pode fazer esse tipo de pesquisa desses planos de aula, nesses portais. Inclusive, é por isso que o próprio MEC mantém, né, esse portal atualizado. Porém, cada professor, cabe ao professor, na verdade, cabe ao professor fazer as devidas adaptações, né, e modificações para cada realidade. E você pode me perguntar assim também, e a espontaneidade do professor? Se ele sempre vai para a sala de aula com o plano de aula em mãos, né? Então, assim, não vai ter aquela aula espontânea. Vai ter aquela aula espontânea. Mas só isso, só uma aula espontânea, não é suficiente para subsidiar uma prática pedagógica de qualidade. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando o professor ele vai para a sala de aula, sem elaborar um plano de aula, ou sem minimamente rascunhar naquele caderno de planejamento, um rascunho do seu plano de aula, ele não sabe quais objetivos ele quer alcançar com aquela aula. Ele simplesmente foi para a sala de aula, deu a aula, mas ele não tem claro quais objetivos ele quer alcançar. E se ele não tem claro quais objetivos ele quer alcançar, depois ele não vai conseguir se avaliar e avaliar a sua prática. Se os alunos não estão aprendendo, por que não estão aprendendo? O professor não vai saber responder essa pergunta, porque ele não planejou a aula, ele não estipulou objetivos a serem alcançados, né? Então, se o aluno ele não aprende, o professor ele não sabe o motivo, né? Porque ele não planejou o desenvolvimento daquela aula, o passo a passo daquela aula, com início, meio e fim, né? Uma aula dialógica, com interação professor e aluno, por meio, com o uso do livro didático, com a atividade primeiro, enfim. O professor ele não planejou a aula, então ele não tem claro os objetivos que ele quer alcançar. E se ele não tem claro os objetivos que ele quer alcançar, obviamente também ele não está, de uma certa forma, preocupado com a aprendizagem dos alunos, né? É sobre isso, eu costumo falar sobre o processo de ensino, hífen, aprendizagem. Porque quando a gente fala de processo de ensino e aprendizagem, significa que nem todo mundo vai aprender. Eu estou ensinando, eu, enquanto professor, estou ensinando. Mas nem todo mundo vai aprender. Quando a gente escreve o processo de ensino e aprendizagem com hífen no meio, significa que toda vez que eu ensino, eu preciso modificar de alguma forma o meu aluno. Pode ser pouquinho, mas eu preciso modificar ele com aquele conteúdo que eu ensinei de alguma forma. Ele não pode entrar e sair da minha aula da mesma forma como ele entrou. E agora vem o plano de aula. Esse modelo, gente, ele está disponibilizado no portal, tá? Sugiro que vocês já se debrucem sobre ele essa semana para não deixar para cima da hora. E até porque vocês têm o prazo, né? Já na próxima semana tem o feriado, então para vocês estarem se organizando. Eu dividi o plano de aula em 4 partes. A primeira parte, que eu coloquei aqui, parte 1, ela praticamente corresponde ao Fórum 1. Você preenchendo essa primeira parte, você já tem praticamente o Fórum 1 respondido. No Fórum 1, lembrando aqui, no Fórum 1, vocês devem falar de qual experimento vocês escolheram, a data, o local e uma data provável de aplicação do experimento. Isso tudo tem que englobar no Fórum 1. Então, aqui nessa primeira parte do plano de aula, tem a parte de identificação, né, sua, do professor, a duração da atividade da aula e a série a qual se destina. Né? Se vai aplicar no primeiro, no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio.
Também tem o tema da aula, né? O tema da aula, gente, não é o experimento. Você pode intitular a sua aula, de modo que englobe o seu experimento, tá? Então, voltando. O tema da minha aula não precisa ser o meu experimento. Você pode intitular, colocar um título para sua aula, ou para suas aulas, né? Porque dependendo de como ocorreu o experimento, de como que o professor planejar, vai precisar mais de uma aula. E os conteúdos que estão envolvidos no desenvolvimento dessas aulas que vocês estão planejando, né? Então, essa é a primeira parte do plano de aula. A identificação de vocês, duração da atividade, a série a qual se destina, o tema da aula, que não necessariamente é o experimento em si, vocês podem intitular a aula de vocês conforme vocês desejarem, e os conteúdos envolvidos no desenvolvimento, né, do experimento em sala de aula. Essa é a parte 1 do plano de aula. Lembrando que esse modelo já está disponibilizado para vocês na sala virtual. O plano de aula, parte 2. Esse, gente, é uma parte mais importante do plano de aula. Como eu falei anteriormente, o professor que não planeja a aula, ele não sabe quais objetivos ele quer alcançar, aonde ele quer chegar ao trabalhar aquele conteúdo, né? Então, selecionar, escrever os objetivos que aquela aula pretende alcançar é a parte mais importante de você desenvolver o plano de aula, tá? A sua aula, o seu plano de aula, ele também terá, né, o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral, o nome mesmo já fala, né? É você escrever em linhas gerais o que você quer que os alunos adquirem, né, com aquela aula. Ou seja, o que você quer com aquela aula? O que você pretende que os alunos aprendam com aquela aula? Que tipo de conhecimento você quer que os alunos construam com aquela aula? Em linhas gerais. Já os objetivos específicos, ele vai buscar detalhar o objetivo geral. Em outras palavras, você pode pensar assim: o que eu preciso fazer, o que é necessário fazer, em outras palavras também, o que é necessário fazer para que eu alcance aquele objetivo geral. Esses serão seus objetivos específicos. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de verbo, tá, gente? Porque todo objetivo, independente se é geral ou específico, ele sempre se inicia com o verbo no infinitivo, né? Então, quando você quer alcançar o conhecimento, que verbos estão relacionados ao conhecimento? Conhecer, apontar, criar, identificar, descrever, classificar, definir e reconhecer. Verbos ligados à compreensão, né, do conteúdo. Compreender, concluir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, deduzir e localizar. Verbos que se relacionam com a aplicação, com a prática, né? Aplicar, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar e traçar. Esses verbos estão relacionados à aplicação, à prática, né? Se for uma ação de análise, analisar, comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, investigar, provar. Se for um verbo, uma ação de síntese, sintetizar, compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, propor, reunir e voltar. E, por último, toda a aula, né, ele tem que ter um momento de avaliação, e assim também com o seu plano de aula, ele tem que prever em algum momento uma avaliação. Então, se você tiver um objetivo específico ou geral, né,
que envolva a avaliação. Os verbos relacionados são avaliar, argumentar, contratar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir e selecionar. Então, aqui tem alguns exemplos que vocês podem seguir, né? Eu sugiro uns 4 objetivos específicos, porque vocês têm que lembrar também que o tempo é curto, né? A gente não tem um tempo muito longo, então a aula também ela não pode se prolongar muito, né? Também sugiro para vocês um tempo de 1 a 3 aulas para desenvolvimento dessas 3 fases, né? O início da aula, com a introdução do jeito que vocês planejaram, o desenvolvimento da prática em si, que é o mais importante da aula, e um momento para que você avalie se os objetivos realmente foram alcançados, né? Então, a aplicação do experimento em sala de aula, ele tem que prever no mínimo esses 3 momentos. Aí aqui, o desenvolvimento do plano de aula, que já é a parte 3, gente, do nosso plano de aula. Só um minutinho. Tomar uma água. Então, vamos lá. A parte 3 do nosso plano de aula. Primeira parte, o desenvolvimento. Como eu falei, os objetivos são muito específicos. Você determinar objetivos para você saber aonde você quer chegar. Mas o desenvolvimento da aula também é muito importante. Aqui, eu sugiro para vocês desenvolverem, né, escreverem o desenvolvimento, colocando assim, primeiro momento. Vamos colocar assim, um exemplo. Discussão, apresentação do experimento e discussão, né, aula dialógica com os alunos sobre o experimento. Segundo momento, e descrevendo esses experimentos. E descrever esses experimentos, gente, é descrever com detalhes, tá? Até para que você, na hora de você desenvolver a aula, na hora de você estar aplicando a aula, você consiga também se orientar melhor. Então, no desenvolvimento, eu sugiro, como eu falei, que vocês vá colocando primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. No desenvolvimento, é o passo a passo da execução da aula, da prática da aula. Então, tem que ter detalhes e é escrito mesmo. Supondo que você elaborou uma atividade para subsidiar o seu experimento, ou você elaborou um roteiro para a aplicação do experimento em sala de aula. Depois, quem não tiver dúvidas sobre essa questão do roteiro, pode me falar que eu tenho modelos. Eu posso postar lá no fórum para vocês darem uma olhadinha no que é um roteiro, tá? Geralmente, uma aula diferenciada é bom ter um roteiro para os alunos, tá? O professor vai ter o plano de aula para se orientar e os alunos, ou em grupo de alunos, como vocês forem planejar a aplicação do experimento, né? É bom que cada grupo ou cada aluno tenha o roteiro, que também é as orientações para os alunos, né? E se vocês forem elaborar roteiro ou uma atividade para subsidiar, vocês devem também anexar, tá? Ou aqui no desenvolvimento, colocar o primeiro momento será desenvolvida atividade tal para subsidiar o desenvolvimento, assim, assim, assim. Então, coloca a atividade ali, ou coloca no final do plano de aula também, tá? Mas esses documentos têm que estar aqui no seu plano de aula, tá? Como eu coloquei aqui, é interessante colocar as atividades ou anexá-las no final do plano. E também outra parte muito importante aqui. Que recursos serão utilizados para desenvolver a aula que vocês estão planejando? Eu sei que desde o ciclo 1, como vocês desenvolveram alguns protótipos, né? Estudaram já desde o início esses experimentos, né? Algumas pessoas já até sabem qual experimento será escolhido, né? Então, aqui vocês vão descrever que recursos vocês vão utilizar. E são todos recursos mesmo. Por exemplo, será passado um vídeo com as informações preliminares sobre o experimento.
Então, aqui você vai precisar de um data show, de um notebook, por exemplo, ou de uma televisão, né? Então, você tem que ir descrevendo todos os recursos necessários. Quem for trabalhar com ladrilhamento, com polígonos regulares, se for fazer isso com EVA, vai fazer com EVA, vai fazer com cartolina, né? Tem que descrever aqui todos os materiais. Vai precisar de uma folha impressa, essa atividade que vocês elaboraram, né? É impressa. Então, aqui também tem que ter atividade impressa, né? Todos os recursos mesmo que vocês vão utilizar no desenvolvimento do experimento em sala de aula. Outro fato importante também, não sei se é o caso de vocês, cada um vai planejar a sua aula, se vai utilizar algum software, né? Como o GeoGebra, eu coloquei aqui, ó, o Excel, né? Para algum tipo de cálculo, por exemplo, o ladrilhamento, né? Tem como trabalhar com GeoGebra a construção dos polígonos regulares, né? Então, assim, isso tudo vocês vão pensar, né? De acordo com o planejamento de vocês. Por isso, a importância, gente, do plano de aula. A quarta e última parte do nosso plano de aula. Também, gente, muito importante, muito, muito importante, que é a avaliação. Você não pode planejar uma aula com início, com os objetivos traçados, com o desenvolvimento elaborado, e você perder aquilo ali por não ter feito uma avaliação. Será que os objetivos que eu tracei foram alcançados? Como que eu vou fazer para verificar isso? Né? Então, você tem que aí elaborar um instrumento em que você avalia se os objetivos traçados foram alcançados, e também, já sugiro logo para vocês, que os alunos realizem uma autoavaliação desse experimento, né? Como foi a participação? Será que eles gostam de ter aula baseada em experimento? Será que eles acharam interessante, né? Uma aula desse tipo, desse modelo, né? Então, isso é importante também para aquele momento que eu já citei antes, sobre o professor se autoavaliar, né? Autoavaliar a sua prática docente. A bibliografia são todos os materiais, sites da internet que o professor precisou consultar para a elaboração do plano de aula. Lembrando, como eu falei mais anteriormente também, existem, gente, vários portais que disponibilizam planos prontos. Mas nosso objetivo aqui não é pegar um plano para reproduzir, tá? O nosso objetivo aqui é elaborar o nosso próprio plano de aula, baseado na nossa realidade e utilizando um dos 3 experimentos. Vocês podem utilizar aqueles planos de aula já prontos, que estão, como eu falei, no portal dos professores, portal do professor do MEC, do Instituto Unibanco, site Nova Escola, como base, como material para consulta, tá? Cada professor vai adaptar para a sua realidade. E aí, agora, eu estou finalizando, gente. Vou retomar rapidamente aqui essa postagem desse plano de aula, porque eu falei do plano de aula e o plano de aula tem que ser postado até o dia 6/3, né? Então, vocês vão ter esse tempo. O plano de aula, o modelo já está postado lá, para vocês irem se debruçando sobre essa semana. Então, nossa atividade aplicada dessa disciplina ciclo 3 é o desenvolvimento desse plano de aula, elaboração do plano de aula. E vocês devem escolher um desses 3 experimentos que vocês já estudaram no ciclo 3, estão aprofundando no ciclo 2, que ocorre simultaneamente com essa disciplina. E vocês devem aplicar em turmas de ensino médio, ou quem não está em turma de ensino médio, conseguir, né, ou numa escola de algum conhecido, ou na própria escola, talvez tenha em turma de ensino médio, conseguir um grupo de alunos para você desenvolver a sua aula com base nesse experimento. A aula deve ser desenvolvida até 6/3, que ocorre junto com a postagem do plano de aula.
Obviamente, se você já deu a aula, o seu plano de aula já vai estar elaborado, né? E por que também que é até dia 6/3? Nas próximas semanas, vocês vão ver que na semana 2, quando abrir a semana 2, vai ter lá a escolha dos grupos da roda de conversa, que é o nosso webinário 3 e o nosso webinário 4. Vocês vão realizar rodas de conversa para compartilhar essas vivências de vocês da aplicação do experimento de sala de aula. Essa roda de conversa ocorrerá grupo 1, 7/3, e grupo 2, 14/3. Não é necessário slide, tá? É só uma roda de conversa mesmo. Cada um vai estar abrindo o microfone, uns 5 minutinhos, contando como é que foi, se teve sucesso, se não teve, se foi prazeroso, se não foi, e o que mais o chamou a atenção, tá? No mais, gente, eu desejo uma ótima jornada para nós nessa disciplina. Estou à disposição de vocês agora para dúvidas e mais bons estudos. Podem fazer as perguntas. Podem fazer as perguntas, gente. Dúvidas. Então, gente, as atividades, né, elas já são previstas, né? Todas as disciplinas têm 4 fóruns, tem atividade aplicada, atividade online e a autoavaliação. A gente não tem como fugir disso. Mas alguém tem alguma dúvida do que foi explicado aqui? Pode abrir o microfone para estar perguntando. Estou à disposição. Pessoal, boa noite. Eu não vou abrir minha câmera não, porque onde eu estou a internet é bem fraquinha, para ver se eu não caio aqui de conexão. Ó, eu estou querendo mais comentar com relação ao que vocês estão falando no chat, né? Questão do aperto. Ó, as duas disciplinas têm basicamente os fóruns, né? Que tem que participar, que é um por semana, e do outro professor vai ser a criação de uma questão online e de Sabrina a criação do plano de ensino. Do outro professor depois vai ser uma avaliação de conteúdo mesmo, né, do conteúdo trabalhado, e da professora Sabrina vai ser o vídeo da aplicação. Então, basicamente é isso, certo? Eu concordo com vocês que o ideal seria uma disciplina calendário da pós, que tem que terminar no prazo até o fim do ano, teve que ocorrer essa junção das duas disciplinas para no segundo módulo não ocorrer, entendeu? Que serão duas disciplinas de conteúdo específico. Então a gente achou melhor que seria menos apertado fazer as duas disciplinas agora juntas do que duas teóricas no futuro, entendeu? Foi por esse motivo. Professora Sabrina, nos outros módulos, a Aparecida levantou a mão, hein? Pode falar. Eu não entendi. Boa noite. Boa noite. Eu não entendi muito bem. É para eu fazer uma filmagem dos meus alunos, expor a imagem deles? Isso não ficou bem claro. Porque expor a imagem é algo preocupante, né? Nem na pandemia eu gostava de expor a imagem expondo a aula minha. Então, eu queria que isso ficasse mais claro. Se a escola, porque aqui no meu estado, eu estou falando de Vitória no Espírito Santo, gente. O meu contexto é outro, não sei como que é no estado de vocês. Mas aqui, quando o aluno vai fazer a matrícula, a gente tem um documento que os pais assinam para a gente estar divulgando a imagem deles para fins educacionais.
tá? Então, eles assinam um documento de sessão de imagem e voz, né? Não sei como funciona no estado de vocês, mas caso não tenha esse documento, no caso você vai tirar foto, como que é foto de pesquisa? Na foto de pesquisa a gente também não identifica as pessoas, então você tira foto geralmente com as pessoas de costas, desenvolvendo o experimento, uma foto, né, que pega assim, ó, a pessoa de costas desenvolvendo o experimento, né? Você tira foto da mesa, dele desenvolvendo a aula, a proposta, tá? Não necessariamente focar no rosto, tá? Sim, mas eu imagino gravar uma aula, eu dar uma aula e gravar já é difícil, com esse cuidado vai ser mais difícil ainda. Não, mas eu você não vai gravar a sua então, aula, você vai gravar então, o desenvolvimento do experimento. Vai gravar, no caso, assim, os alunos desenvolvendo a prática deles. Não então não seria 50 minutos de aula, seria alguns momentos. É isso que eu não entendi. Isso, alguns momentos, isso. O vídeo, gente, vamos retomar rapidinho aqui, talvez não tenha ficado claro. O vídeo, ele vai demonstrar o resultado da sua aplicação. Então, como que ocorreu a sua aplicação? Como que se iniciou? Não necessariamente precisa ser vídeos, podem ser fotos, que você monta vídeos com fotos. No nosso próximo webinar eu vou estar explicando sobre isso, tá? Como que a gente faz para montar vídeos por meio de fotos, tá? Por meio de edições, ferramentas que a gente pode estar fazendo edições de vídeos, inclusive até mesmo por celular. Boa noite, professora Sabrina. Boa noite. A melhor parte foi o professor Alexandre falando, basicamente é só isso. A melhor parte foi isso. Então, assim, quando fala esse basicamente é para tirar o susto. Porque da maneira que foi apresentada a aula, ficou muito claro, assim, a maneira que você se expressou ficou muito claro e ficou muito fluido. Só que... Ai, que bom, gente, que eu estava muito nervosa. Não, mas foi realmente muito fluido. Só que foi tão fluido que ficou parecendo, assim, que vai ficar sobrecarregado. Desculpa não ter ligado a câmera aqui, tá? Porque meu garotão tá correndo aqui e aí tá complicado aqui hoje. Então, assim, de uma maneira geral, parece que ficou sobrecarregado essa parte da disciplina, porque a parte de você montar a aula, que todo mundo já está acostumado, exato. Só que como ela tem um roteiro específico, e esse roteiro ele vai ser avaliado aí, então, assim, até aquela espontaneidade do professor que você comentou, então, assim, ela pode ficar comprometida por causa do roteiro que tem que ser seguido. Tá? Então, plano de aula, a sequência, os alunos pegando, fazendo isso, se é o aluno que vai desenvolver o experimento, se é você que vai demonstrar o experimento, logo em seguida tem a roda de conversa. Então, assim, quando mostrou um geral do que vai acontecer, isso eu acho que assustou um pouco, porque pareceu muita coisa. Tá? Então, assim, eu acho que no decorrer do processo, a gente vai recorrer muito à Denise aí, que ela que fica até as altas horas aí ajudando a gente. Mas eu acho que o grande lance foi isso. Foi o susto que deu, que aparentemente é muita coisa. Tá? Só isso. Eu entendo. Eu tentei, como a gente já vinha fazendo reuniões, e a gente já sabia que as disciplinas iam ocorrer simultaneamente, até na última reunião mesmo, o professor Alexandre está aí de prova, né, a gente fez alguns ajustes para tentar, assim, diminuir o máximo a carga de atividades, né? A gente pôde diminuir, a gente diminuiu. Basicamente, a minha disciplina, gente, ela é a prática mesmo. O ápice da minha disciplina é a aplicação do experimento em sala de aula. O plano de aula, ele vem para que vocês planejem uma aula com detalhes. Então, foi como eu falei, a aula vai ocorrer do jeito como vocês já fazem, né? Porém, vai ter
esse conteúdo específico, que é os experimentos que já são previstos. Pode falar, Alexandre. O Rodrigo perguntou no chat assim: boa noite, professora. O tempo realmente é curto, mas algo mais me preocupa. Neste momento, não faz sentido usar nenhuma das práticas em minhas turmas. Ficaria fora do contexto, talvez pela época, né, do conteúdo que ele estaria ministrando. Se tem alguma sugestão. Então, Rodrigo, como eu falei, ou quem está fora da sala de aula do ensino médio, ou quem tiver esse tipo de problema, pode talvez estar selecionando aqueles alunos, né, que têm uma facilidade com matemática, para estar desenvolvendo esse experimento, né? Porque esse experimento, gente, eles fazem parte do currículo do curso, né? Então, assim, não tem como a gente estar modificando. Depois a gente pode estar vendo outras possibilidades, mas no momento, seleciona um grupo de alunos, né, que tem um conhecimento um pouco mais avançado, aqueles alunos que se dedicam mais, né, para matemática, para estar desenvolvendo esses experimentos. Até porque vocês já desenvolveram, não é isso? O protótipo na disciplina do ciclo 1, então agora seria mesmo só aplicar em sala de aula, ou com um grupo de alunos. E não, só complementando a informação, não necessariamente, pessoal, precisa ser com seus alunos. Talvez vocês tenham uma sala que vocês trabalharam ano passado do ensino médio, que vocês queiram reunir ali um grupo de 5, eu não lembro o número de alunos que a gente definiu no mínimo, Sabrina, mas se eu não me engano é 5 a 8. Foi, 5 alunos. Então vocês podem reunir um grupo ali de 5 a 8 alunos para fazer essa aplicação e fazer o trabalho. Pode falar, tá com a mão levantada, pode falar. É professor o quê? Professor Alexandre, pode falar. Professor Alexandre caiu? Parece que o Alexandre teve problema de conexão. Não estou escutando também. Mas alguém gostaria de fazer outras perguntas, gente? Estou à disposição. O microfone dele não está funcionando. Pode colocar aqui no chat. Alexandre, se você preferir também me mandar no WhatsApp, pode mandar. Aí eu leio aqui. O experimento pode ser aplicado no ano seguinte ao conteúdo? Deixa eu ver se eu entendi, Alexandre, sua pergunta. Você está se referindo, vamos colocar o conteúdo de probabilidade, previsto para o segundo ano, vamos colocar assim, né, do ensino médio. Se você pode aplicar no terceiro ano do ensino médio, seria isso? Pode sim, isso não tem problema não. Na verdade, gente, vocês podem até, isso já aconteceu comigo, de eu estar desenvolvendo uma atividade diferenciada com a minha turma, e eu explicar que faz parte da minha pesquisa de mestrado, né, e que por conta disso, né, eu até fiz uma sensibilização, vamos dizer assim, né, então dependendo, vocês podem até explicar mesmo para os alunos, né, que faz parte de uma pós que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que também cria uma seriedade por parte dos alunos.
Consegui, Alexandre, responder essa pergunta? Ah, sim. Então, no 7º ano, trabalhando com frações, uma adaptação, o que acontece é que nessa pós-graduação, como é de ensino médio, né, a gente deve aplicar, né, sempre que possível. Por isso que a gente pensou que aqueles professores que estão fora da sala de aula, que eles apliquem isso com um grupo de alunos, né? Não precisa aplicar com uma turma, mas aplica com um grupo de alunos, no mínimo 5, para estar desenvolvendo o experimento e você gerar os seus resultados, tá? Mas no ensino médio, porque a pós é no ensino médio, né? Então, Alexandre, o ladrilhamento, pelo ladrilhamento, ele é de fundamental, sim. Porém, o ladrilhamento ali, ele faz a construção com régua e compasso. Então, aí você tem uma partezinha no médio, não sei, varia os currículos, né? Porque aqui nós temos o currículo estadual e tem uma partezinha, se não me engano, é no 2º ano do ensino médio. Geometria plana, construção com régua e compasso. E aí você faria o ladrilhamento do plano, né, com polígonos regulares. Entendi, o currículo é diferente mesmo. Mas pode fazer como uma revisão, talvez, né? Nada que impeça. Isso. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? Mesmo, gente, que eu não responda aqui, mas eu vou estar auxiliando a Denise lá nos fóruns, vocês podem postar lá no fórum de dúvidas, tá? Para a gente estar auxiliando vocês. Então, já que se encerraram as perguntas. Professor Alexandre, você pode parar a gravação? Isso. Eu sabendo, eu queria te agradecer pelo nosso primeiro webinar. Eu mandei de novo o link aqui, porque parece que uma pessoa não assinou, tá? Então, acabei de colocar no chat e estaremos encontrando novamente na próxima terça. Aliás, próxima terça não, que é feriado de carnaval. Isso, na outra terça, 28. Ok. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado. A Denise. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.